Olá, está no ar mais um Pode Falar aqui pela TV A Sua Voz. Hoje é sexta-feira chuvosa, né? A chuva está de volta aqui na nossa região. E claro, sexta-feira é dia de um bate-papo especial sempre aqui no nosso Pode Falar. Hoje nós estamos recebendo o Vitor Finger, acadêmico de agronomia, técnico em agropecuária e influencer digital. Ele que é lá de Serra Alta e vai bater um papo com a gente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Samara, tudo bem? Bom dia a todos quem nos acompanha nessa sexta-feira chuvosa. E eu queria agradecer o convite para poder vir aqui falar um pouquinho de mim, um pouco do que eu faço. Imagina, a gente que agradece. Então, Vitor, você sempre foi do agro? Então, sim. A minha família, como historicamente, né? E todos os Finger que eu conheço ou que eu venho a conhecer tem alguma relação com o agronegócio, né? Olha só. Mas, enfim, desde o meu bisavô, meu avô, foi passando pro meu pai, aí veio para mim. Sempre fui de família voltada à agricultura, né? E aí, aos poucos, não tinha como ir para outro canto, né? Fui tomando gosto pela coisa na medida em que o tempo foi passando. E sim, sempre fui do agronegócio. Então, os teus pais já estavam nessa área, no caso? Isso aí. E como é que foi o teu crescimento na área de influencer, então? Hoje você tem 41 mil seguidores, né? E continua crescendo. Como é que deu esse negócio aí? Então, eu sempre gostei de tirar foto, né? Editar, postar de um jeito bem peculiar meu, né? E aí, na medida em que eu fui fazendo isso, eu sempre gostei muito de repassar o conhecimento, né? Um dos meus intuitos de estudar, enfim, eu sempre quis ser reconhecido pelo aquilo que eu fazia, mas tinha que ser reconhecido de alguma forma, né? Então, na medida em que as coisas foram acontecendo, uma maneira fácil de eu conseguir isso era através das redes sociais, né? Sim. Então, com isso eu busquei uma mentoria com uma amiga minha lá de Juí, a Cássia. Então, ela me ensinou, basicamente, alguns gatilhos do Instagram, né? Como que a plataforma funcionava e tudo mais. Então, eu atrelei, né? A questão de repassar o conhecimento, fazer o que eu gosto. Eu já tô ali, já tô na lida, então é só eu repassar isso pra frente. Então, fui mantendo a frequência, isso foi crescendo, o povo foi gostando e a gente está aí. Quantos seguidores você tinha antes de começar esse teu crescimento? Então, lembra? Foi em junho do ano passado que eu comecei basicamente esse trabalho com o Instagram. Eu tinha 2.500 seguidores. Caramba, e passou hoje, um ano e meio depois, 41 mil. E como é que é lidar com todo esse povo? Porque de 2 mil para 40 mil é bastante, né? Teve alguma diferença aí quando começou a crescer? No início era só o pessoal realmente que a gente conhece mesmo, né? Aqui, amigo normal da cidade, cidadezinhas, né? É comum de uma conta normal do Instagram. Sim. Né? E quando foi crescendo, então, começou a vir muita mensagem também. Eu busco motivar muitas pessoas, muitos jovens a querer ficar no campo também. Então, eu tenho muito agradecimento dessa parte. Quem me acompanha também me agradece muito por eu estar motivando essa pessoa a fazer o que eu faço e fazer com que ela continue no ramo, não desista dessa lida do agro, porque hoje a gente precisa de muitos jovens no campo, né? Então, sim, tem muita gente que vem falar e eu sou extremamente contente com isso, né? Porque eu sempre busquei isso, Foi então isso que você queria, eu tento né? dar uma atenção específica para cada pessoa no momento que eu vou conversar com aquela pessoa. Então lá no teu Insta você dá dicas, né? Isso. Fala do teu dia a dia ali, fala de motivação, dos jovens, mais ou menos isso. É, isso aí. Eu tento voltar bastante para a parte técnica, né? Ah, tá. Voltar da agronomia mesmo, né? Mas, às vezes, a gente solta alguma coisa mais engraçada para tirar um pouco daquele negócio sério, né? Então, é uma mescla de tudo, né? E aí tem muito do operacional, né? Como a gente tem as lavouras, aí tem as máquinas. É verdade. Então, tem muita dica que pode sair daí também, né? Então, por exemplo, eu tenho um dos meus parceiros que é a Agris Agricultura. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, eles me enviaram, então, um piloto automático, né? Então, a gente vai criar um conteúdo em cima disso também, que é uma tecnificação que vem acontecendo na agricultura. Tu larga o trator lá na linha e ele vai plantar basicamente sozinho, né? Olha que legal. Para quem não entende, ter uma noção, né? Então aí eu vou mostrando essas inovações. O pessoal vai conhecendo também, né? As novidades. É isso aí. E hoje em dia a gente já vê um movimento um pouco contrário do que foi no passado, que eram os jovens saindo do campo. Isso. Hoje me parece que está começando a acontecer o contrário. Por que tu vê esse movimento? Tem algum motivo especial? Então, eu acho que essa questão da tecnologia mesmo é o primeiro fator, né? Que vem a abranger de o jovem ficar no campo, né? Ou muitos que saíram voltar, né? Porque os pais foram muitas vezes ficando de idade, precisou, né? Dessa atuação jovem no campo. Então, primeiro de tudo, acho que é a lida com a tecnologia, né? Então, querendo ou não, nós mais jovens, temos uma facilidade muito maior
de lidar com o celular, por exemplo, né? Então, agora, por exemplo, que eu falei do piloto automático, é tudo numa tela, um GPS, então tem algumas funções lá um pouco mais complicadas para tu configurar. Eu acho que isso prendeu bastante. E como o celular chama a nossa atenção, toda a tecnologia voltada para o agro também me chama atenção e chama a atenção dos jovens, né? E acredito que essa força que o Instagram teve, por exemplo, pós-Covid, né? Eu acho que foi fundamental também para nós criar esse tipo de conteúdo que a gente cria, não só eu, como vários influencers, né? E mostrar como que é a vida no campo, isso, tipo, desperta algo nos jovens. Eu quero fazer isso também, sabe? Então, acredito que é esse link dessas duas coisas, sabe? Porque eu acho que o que não atraiu o jovem era aquele trabalho pesado, isso. Manual, aquilo não quero pra mim, né? E isso, hoje já mudou muito isso, né? Nossa, praticamente tem muito pouco, né, disso ainda no campo. Né? Ô, Vitor, você vive do agro, né? E fala do agro lá na rede social, mas a gente sabe que o agro virou moda ultimamente, né? Te incomoda esse processo, esse movimento de que todo mundo é agro e gostar disso? Como é que é pra você? Então, não me incomoda, eu até fico feliz com isso, né? Porque eu acho que a gente tá tendo o valor que a gente sempre deveria ter tido, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Até o cara lá da cidade vai pro interior, no fim, tem muito disso hoje, né? Tu tem uma chacrinha, o teu amigo tem uma chácara lá no interior, todo mundo vai lá pro interior e é agro. Então, é um negócio muito legal. Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa que vem mudando, né? Porque antigamente a gente tinha muito a visão de que o pessoal do interior era aquele pessoal do mato, que... Às vezes não tinha conhecimento, né? Isso e hoje é totalmente ao contrário, né? É verdade. Pra tu estar no campo hoje, tu tem que ter muito conhecimento, tu tem que ir atrás de tecnologia e conhecer muito do que tu tá fazendo, porque tudo custa, né? Então o teu investimento é alto, os insumos são altos, então tu precisa ter uma assertividade muito grande, então tu precisa ter muito conhecimento agregado. Esses tempos atrás eu entrevistei um produtor que ele disse que você tem que saber um pouquinho de tudo. É administrativo, é a questão do plantio, então é uma empresa que você que é o dono tem que saber de tudo, né? É isso aí, o produtor rural, enfim, o filho, o que for, a família ali tem que ser agrônomo, tem que ser operador de máquina, tem que ser mecânico. Que coisa, né? Tem que ser um pouco de tudo. Tá certo. E a questão que você falou ali, né, que agora a gente está tendo aquele respaldo que o produtor sempre mereceu. Esse boom aí no movimento agro e as redes sociais também, então, estão trazendo mais reconhecimento, mais respeito para os produtores rurais. Então, tu vê dessa forma? Isso aí, praticamente isso, né? A gente está sendo bem mais respeitado, visto que... Bom, o agro está em alta, não tem a gente dizer que não, né? Basicamente, essa é a frase que resume, né? E a questão da rede social, você, né? Você começou a aparecer muito mais, né? Você é uma pessoa pública agora, tem parte negativa nisso ou não? Olha, de momento eu te falar assim, de primeiro momento, uma parte negativa... uma coisa que a gente tem que cuidar muito que a gente vai mostrar, né? Então, a gente tem influência sobre algumas pessoas, aquela pessoa se motiva através de nós. Então, olha, uma parte negativa eu te diria que de momento não teria, mas tu tem que estar... Tipo, tu abre teu celular, tu não quer ver uma pessoa desanimada, tu não quer ver uma pessoa para baixo. Então, de problema todo mundo já tá cheio, né? Sim. Então, tu tem que sempre estar, digamos assim... fazer com que aquela pessoa goste de te ver, e tu tem que estar feliz, tem que estar sempre pra frente, né? Então, esse é um desafio também, porque muitas vezes tu também não tá naquele dia bom e tu tem que repassar uma coisa boa para aquela pessoa que tá olhando se sentir bem também, sabe? E a questão da responsabilidade também do que tu vai falar lá, né? Eu acho que isso é muito importante, porque 41 mil pessoas te acompanhando todo dia, daqui a pouco tu fala uma coisa que não é, o que é bem pesado isso, né? Isso, tem que ter muita certeza do que vai mostrar, do que vai falar, e ainda por conta de que eu trago muito conteúdo técnico, né? Então, tem muitas coisas que tem que ser realmente aquilo que eu vou falar, entende? Porque se eu falar alguma coisa errada, alguém vai copiar o manejo. E vai aplicar lá, não vai né? funcionar, então tem que ser bem assertivo na comunicação, falar certinho, né? E a questão das publicidades, por exemplo. O pessoal contrata você para fazer publicidade. Você sempre dá uma olhadinha no produto, analisa antes de fazer publicidade? Como é que funciona isso? Sim, eu dou uma olhadinha, né? Vejo se condiz com o meu perfil também, entendi. Com o perfil, por exemplo, a nossa empresa, a gente chama Agrícola Finger, né? Sim. Então, basicamente, muita coisa é voltada à aplicação na lavoura ou no operacional, por exemplo, a questão ali da Agris, que é meus parceiros ali do piloto automático, né? Toda essa questão ali. Então, eu vejo primeiramente se é aplicável para mim, se eu usaria para mim poder
compartilhar com os meus seguidores. Esse é o ponto que eu queria saber. Se você olha, se você usaria para depois falar. Isso aí. Isso é uma coisa que... É, isso aí. Eu não repasso uma coisa que eu não usaria ou que eu não faria, sabe? Ah, isso é importante, né? Viu, pessoal? Então vocês podem confiar, que ele dá uma testadinha antes. A questão das tecnologias no campo, a gente já falou um pouquinho antes, né? Mas, nossa, mudou muito, né? Inclusive, a gente estava conversando para você vir no pod, você diz, eu tô aqui na lavoura e tal. Eu falei, olha que bacana, né? Isso é um conforto a mais, né? Para quem vai trabalhar com isso, né, Vitor? A questão das tecnologias, né? Sim, hoje a tecnologia precisou, digamos assim, ser mais inferior para começar a ter coisas mais tecnificadas. Por exemplo, os drones, né? Eu tenho um drone que ele pulveriza, a gente adquiriu ele tem de 2 a 3 anos. E já lançou, por exemplo, 5 a 6 modelos novos. Meu Deus! Né? Em questão de 2 a 3 anos. Então, eu utilizando ele, eu vejo que ele precisava ter algumas melhorias, sabe? Então, na medida em que foi lançando esses outros, eu fui acompanhando e essas melhorias já foram realizadas e acredito que já melhorou bastante. Então, precisou ter aquele um pouco mais ruinzinho pra gente ter as coisas boas hoje também, sabe? E de modo geral, em tudo que a gente vai fazer, por exemplo, nessa área de guia, né? De piloto automático que a gente utiliza nas operações, né? Que a gente larga lá o trator, ele faz praticamente tudo sozinho. Ele começou, por exemplo, a John Deere, né? Eu sou muito fã da marca John Deere, né? Então, começou lá nos anos 2000, lá nos Estados Unidos. Veio uma telinha, como se fosse aqueles telefone da Nokia, né? Sim. Cheio de botão. Então, era basicamente cheio de botão e tinha uma telinha, por exemplo, daqueles videogame antigos lá, que eu não me lembro o nome. Que a gente tinha o joguinho da cobrinha. Ah, sim, aquele pretinho com os botãozinhos amarelos. Eu também não lembro o nome, mas aqui vocês vão entender. E era, por exemplo, isso aí, a imagem, assim, não era, Meu por Deus, exemplo, igual a grandão, né? E aí ele tinha uma linha, e aí não tinha a guia não funcionava, por exemplo, como hoje, né, que o volante vai sozinho, a direção vai para direita ou para esquerda sozinha. Tinha uma linha lá naquele GPS, e aí tinha um bip. E quando tu tirava o volante fora da linha, fazia um bip. Mas era você que tinha que conduzir. Só que era isso aí. Então, entendi. Esse foi o primeiro piloto automático que não era um piloto automático. Não era bem um piloto automático, né? Aí teve que ter aquele de início pra gente ter o que a gente tem hoje, né? Que é super tecnificado. Hoje tu, por exemplo, num monitor, você pode englobar uma guia de piloto automático, você pode colocar um mapa de aplicação de taxa variável. Para quem não sabe, taxa variável, a gente sabe que as nossas áreas não são homogêneas, elas são todas heterogêneas em questão de fertilidade. Então, por exemplo, aqui assim, nesse ponto eu posso precisar de 200 quilos de adubo por hectare. No outro grid, que a gente chama, posso precisar de 300. Então, eu coloco isso dentro da tela ali, né, do GPS e equipado na minha máquina, né? Então ela vai entender que vai precisar jogar 200 naquele ponto e 300 quilos naquele, Nossa, né? isso Tudo através do mapa com coordenadas geográficas, dizendo que lá precisa 200 e lá 300. Então, isso é só 2 coisas que eu citei aqui. Tem muitas muito outras. mais, isso, né? Isso aí. Então o avanço foi absurdo mesmo, né? E essa onda do agro que a gente tava falando influenciou, inclusive, na questão da compra e venda de veículos, né? Porque as caminhonetes, meu amigo, foi disparado, né? Foi. Que loucura isso! Nossa, eu também fiquei muito assustado. E aí a questão das músicas também, né? Tudo, as músicas também. Música de Hilux, Dodge Ram, né? E levou a fama, e veio a fama junto com o agro, né? Que é uma coisa boa também. Com certeza, mas é a questão das caminhonetes, eu tava me lembrando agora, né? Ainda está, né? Naquela questão da febre, todo mundo com a caminhonete. Né? Eu acho que o pessoal ficou bem faceiro. Com certeza! Das revendas. Quem vende caminhonete ficou feliz, né? Ô, Vitor, e essa tua ascensão, assim, esse teu crescimento, eu sei que você falou que foi uma coisa planejada, então você queria que acontecesse, mas isso mudou alguma coisa em você, na tua cabeça, assim, quando você viu que, tô crescendo? Mudou alguma coisa pra ti, no que tu é, assim, teu jeito de viver, de levar a vida? Então, eu penso muito nisso todo dia, né? Por exemplo, eu vejo as pessoas que têm vários seguidores, tipo, parece que tem um ar, assim, de famoso e sabe lidar com aquilo lá, entende? Mas na medida que eu vou crescendo também, tipo, pra mim parece que eu sou a mesma pessoa, pra mim indifere isso, sabe? Não tem problema nenhum. E eu sempre tento, na medida em que eu vou crescendo cada vez mais, eu sempre tento manter os pés no chão e com humildade, sabe? Tanto que quem me acompanha sabe que eu respondo todo mundo, eu converso com todo mundo, sabe? Que a gente posta as coisas, as dicas, o pessoal troca ideia. Eu aprendo muito também com o pessoal que conversa comigo. Então, eu te dizer que
os números aumentaram, mas a pessoa continua a mesma. Que bom, isso é bacana, né? E aí, e agora a projeção aí pra tua página? Com certeza quer só crescer, né? Isso, Como é isso. que é? Então, até fim do ano eu tinha planejado tentar chegar aos 50, né? Falta pouco. Pois é, eu acho que cheguei a 40 faz uma semana e meia e Já tem 41. Daí eu acho que... Vai dar certo. Tomara que dobre, né? Mas enfim, aí para o ano que vem, eu não tenho nenhuma meta ainda, vamos ver o que eu vou bolar, quais são as estratégias, né, que eu vou fazer, né? Mas eu sempre falo para todo mundo que me conhece sabe, né? Eu entrego muito para Deus as coisas, né? Então eu acredito que eu vou viver aquilo que Ele tem preparado para mim, aquilo que Ele acha que eu consigo viver, que Ele tem preparado para mim, é isso que vai acontecer, sabe? Eu entrego. Isso é bom, porque daí você não fica pressionado e nem, né, com expectativas que não vão acontecer, praticamente isso. E aí, mas aí você tem lá o teu público de 41 mil pessoas, vai aumentar para 50 até o final do ano, mas e qual que é a tua missão com esse projeto, Vitor? O que você quer levar para as pessoas? Então, o meu principal foco, né, com isso, vai muito em encontro do que a gente veio falando desde o início, que é o agro tá em alta, né? Então, eu quero mostrar realmente o que o agro representa, visto que a gente não tinha muito essa... digamos assim, essa visibilidade do agro com que a gente tem com as redes sociais, né? Então, a gente mostrar como realmente funciona o manejo. Tem a galera, por exemplo, que mora lá em São Paulo, digamos assim, eles estão presos naquele mundo de concreto deles, não sabem como funciona, muitas das pessoas, né? Então, muitas vezes tem uma visão errada do agronegócio, e a gente trazendo esse tipo de conteúdo aqui no Instagram, a gente mostra como realmente funciona, quais são as nossas dificuldades, o que a gente passa no dia a dia, e também esse fato de eu ter um reconhecimento pelo aquilo que eu sei, sabe? E pelo que eu gosto de aprender com o pessoal que me acompanha. Então é basicamente isso, mostrar como é o agronegócio brasileiro, visto que a gente é uma cadeia econômica muito importante do nosso país, né? Então a gente tem que deixar isso sempre à tona, né? Tem que deixar sempre em alta, mais uma vez. Você tá aprendendo e tá ensinando também, isso aí, né? Isso aí. E de tudo isso, pra gente encerrar aqui, eu sei que a gente tinha um monte de assunto, né? Mas próxima vez você volta novamente. O que te trouxe de bom, assim, esse teu projeto aí? O que tu pode dizer, assim, de melhor, assim, que trouxe pra ti? Então, a minha capacidade de fala me auxiliou um monte, me ajudou um monte, né? Eu tá repassando isso. A minha capacidade de imaginação para criar conteúdo. Você era tímido ou não? Não, eu sempre fui Sempre foi despachado. Isso. E aí, a minha capacidade de fala, como eu comentei também, né? A minha capacidade de imaginação, porque, por exemplo, para editar um vídeo, né? Nossa, criatividade, né? Isso. E na medida que foi passando o tempo, agora é tudo automático. Eu vou gravar um vídeo, eu já sei o que eu vou fazer, entende? Qual é a batida, muitas vezes, da música. Eu escuto muita música para tentar conciliar com algum vídeo. Então, o que mais que melhorou para mim eu conheci muitas pessoas novas, nossa, demais. E eu agradeço por cada pessoa que entrou na minha vida de alguma forma e que eu conhecia essas pessoas. E muitas pessoas me conheceram também, então uma das minhas ênfases de ser reconhecido já engajou ali, né? Já deu certo, né? E olha, foi basicamente isso, sabe? Mas trouxe muita coisa boa, então. Isso aí. Que coisa boa. Vitor, obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, espero voltar mais uma vez pra gente conversar mais daqui a um tempo. Daqui a pouco a gente pega um tema específico aí da agricultura e vamos conversar, né? Isso aí. E agradeço a todo mundo que acompanha a gente aqui também. Tá certo. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Nós voltamos na próxima sexta com mais um Pode Falar. Até mais!